Boa tarde, queridos alunos do Estevão Flu, Seminário Teológico Batista Norte Fluminense. Sou o professor Marcos e estou nessa última aula com vocês nessa jornada da educação cristã. Hoje falaremos sobre os desafios contemporâneos e as perspectivas futuras nessa abordagem cristã da educação. Nós chegamos à última aula da disciplina e olharemos para o presente e o futuro. A educação cristã, embora enraizada em verdades eternas, né, opera em um mundo em constante mudança. E compreender os desafios contemporâneos é crucial para desenvolver perspectivas futuras que garantam a sua relevância e eficácia. Nós vivemos em um mundo secularizado. Um dos maiores desafios da educação cristã hoje é operar em um contexto cada vez mais secularizado. Né? Há um declínio da autoridade religiosa. Em muitas sociedades, a fé e a religião elas são vistas como assuntos privados ou até mesmo irrelevantes para a esfera pública. A ideia de uma verdade absoluta baseada em princípios religiosos é frequentemente rejeitada. Então, há uma influência da cosmovisão secular, até mesmo nas escolas, né? Principalmente nas escolas, né? Nas escolas públicas, na mídia, na cultura popular, se promovem muitas cosmovisões secularizadas, né? Que muitas vezes são até mesmo anticristãs ou agnósticas, né? Diluindo os valores, os princípios que a educação cristã busca incutir. Há um relativismo moral, a crença de que não há absolutos morais, né, que desafia diretamente a ética bíblica, tornando mais difícil ainda de ensinar sobre certo e errado na perspectiva cristã. E com isso há um desengajamento, né, da geração jovem. Porque muitos jovens, mesmo aqueles criados em lares cristãos, eles estão se afastando da fé ou vendo-a como algo antiquado ou algo irrelevante para suas vidas. A educação cristã ela precisa encontrar formas de conectar, de se conectar, né, com essa geração. E o uso da tecnologia da educação cristã vai ter uma faca de dois gumes nessa história aí, né? Ela pode ser um grande aliado ou um enorme distrativo. A educação cristã precisa aprender a navegá-la com sabedoria, né? As oportunidades que nós temos, de fato, é a questão do acesso a conteúdo, a plataformas online, aplicativos bíblicos, podcasts, vídeos, curso à distância, como o nosso, né, falando sobre educação cristã, e isso torna o ensino bíblico e teológico mais acessível, né, do que nunca esteve para as pessoas, né? Em qualquer lugar do mundo pode acessar esse meu vídeo, essa minha aula, por exemplo, né? O engajamento interativo é uma das ferramentas digitais que pode tornar o aprendizado mais interativo e dinâmico, especialmente para as novas gerações que cresceram com a tecnologia. E a gente pode também observar esse alcance global, né? Porque permite que seminários, igrejas e educadores alcancem públicos vastos, expandindo o alcance do evangelho e do discipulado. Mas há desafios também. O uso da tecnologia na educação cristã, há desafios, né? A sobrecarga de informação e desinformação é uma delas. Há uma abundância de conteúdos online e isso exige discernimento, né? Há muita informação falsa, fake mesmo, ou teologicamente incorreta, e os alunos precisam ser ensinados a avaliar fontes de forma crítica, né? Analisar criticamente. Há outro risco também da distração e da superficialidade. A natureza viciante das telas e a cultura da gratificação instantânea, questões dopaminérgicas, é, elas podem levar à superficialidade do aprendizagem, dificultando ainda mais a concentração em estudos profundos e na meditação. E um outro risco é o isolamento social, né? Que, embora conecte, o excesso de tecnologia pode levar ao isolamento também. E isso prejudica o aspecto relacional e comunitário do discipulado. Então, são desafios no uso da tecnologia na educação cristã. Mas devemos, a Igreja de Cristo, né? Ela é chamada a ser um reflexo da diversidade do corpo de Cristo. A educação cristã ela precisa ser inclusiva. Então, ela tem que estar atenta a esses avanços também, né, do uso da tecnologia, sobre falar sobre diversidade e inclusão, principalmente no atendimento de diferentes estilos de aprendizagem.
Reconhecer que nem todos aprendem da mesma forma. Adaptar metodologias para entender as diversas necessidades, sejam visuais, auditivas, sinestésicas. Então, devemos ter um olhar atento para os diferentes públicos, para podermos incluir este público também na expansão do reino, nas discussões sobre teologia, incluir dentro do que do público que a educação cristã se dirige. É importante incluirmos as pessoas com necessidades especiais, desenvolver programas, materiais que permitam que indivíduos com deficiências físicas, cognitivas ou de desenvolvimento também recebam uma educação cristã significativa. Isso a tecnologia também pode auxiliar, né? O avanço tecnológico também pode auxiliar nisso. Então, é importante a inclusão de pessoas com necessidades especiais. É importante valorizar as culturas e perspectivas diversas, né? Porque no mundo globalizado, a educação cristã ela deve valorizar as diferentes culturas e etnias, né? Reconhecer que a verdade de Deus se manifesta em contextos diferentes. A verdade é uma só, mas ela se manifesta em contextos diferentes. Aprender com a riqueza de experiências da fé ao redor do mundo. Não podemos ter um olhar preconceituoso quanto à manifestação da fé em culturas diferentes. A verdade é uma só. O modo como se pode ensinar pode variar, o modo como se pode se manifestar essa verdade em diversos contextos pode ser diferente também. E devemos respeitar essa diversidade e acolher essa diversidade, essa cultura. O missionário tem que ter isso em mente. O missionário não pode ter um olhar preconceituoso com essa diversidade cultural. Né? Deve-se entender isso. A verdade se manifesta em diferentes contextos. Tem que se ter também, falando agora de modo geracional, um diálogo de geração em geração, né? Com geração em geração. Porque abordar as questões de gênero e as particularidades de cada geração é uma dificuldade que nós temos. Tem que se ter sensibilidade bíblica e pedagógica para abordar esses temas. Buscar relevância sem comprometer a verdade. A verdade é absoluta. A verdade é algo que está descrito na palavra. Ela precisa ser comunicada. Tem que se ter estratégias para se comunicar a essa geração as verdades. De forma relevante, comunicar as verdades. A verdade, né? Então, cada vez mais a relevância da educação cristã é afirmada, é mostrada para a transformação social. A educação cristã não deve se restringir ao ambiente pessoal, espiritual. Ele tem um papel crucial na transformação da sociedade, no desenvolvimento de cristãos do reino, né? Dos cidadãos do reino, dos cristãos para o reino e dos cidadãos do reino, né? É importante nós educarmos cristãos. E isso significa formar cidadãos que compreendem sua responsabilidade de serem sal e luz neste mundo, engajando-se em suas comunidades, no trabalho e na política com valores do reino, com os valores do reino. Nós temos que ter representação em todos os lugares, né? No trabalho e na política, em cada ambiente, nós devemos nos envolver de forma sábia, nos engajar de forma sábia, sermos sal e luz neste mundo. E promover a justiça, promover a ética. A educação cristã deve capacitar os crentes a discernir a injustiça, defender os mais pobres, os oprimidos, promover a retidão em todas as esferas da vida, aplicando os princípios bíblicos à economia, à política, às relações internacionais e sociais. E isso vai impactar. Nós devemos incentivar os crentes a verem suas profissões como vocações e a oportunidade de glorificar a Deus e servir ao próximo. É importante esse impacto nas profissões, porque isso vai integrar a fé e o trabalho. Só assim teremos uma transformação social.
É necessário que haja a formação de líderes transformadores. A educação cristã deve identificar e nutrir líderes que não apenas pastoreiem a igreja, mas que também influenciem positivamente suas esferas de atuação na sociedade. Há perspectivas para o futuro. E para enfrentar esses desafios todos que nós discutimos aqui e maximizar o seu impacto, a educação cristã ela precisa ser intencional, precisa ser contextualizada. Ela tem que, não a verdade que precisa ser contextualizada, ela não, ela é absoluta. Mas a educação cristã ela precisa ser contextualizada. O público é diferente, é diversificado. Então devemos se adaptar às realidades culturais e geracionais sem comprometer a verdade bíblica. A educação cristã deve ser tecnologicamente integrada, mas centrada no humano. Utilizar a tecnologia de forma estratégica, mas sempre priorizar o relacionamento, né? O discipulado, a formação do caráter. A educação cristã ela precisa ser colaborativa e integracional. Ela precisa fortalecer as famílias, a igreja, outras instituições cristãs, promover o aprendizado, a mentoria entre diferentes gerações. A educação cristã ela precisa profundamente ser bíblica e missional. Continuar a fundamentar-se firmemente na palavra de Deus com um forte senso de propósito para poder evangelizar, discipular, transformar o mundo para a glória de Deus. Em conclusão, às nossas aulas, meus queridos irmãos, que podemos dizer que a educação cristã ela é uma disciplina que é dinâmica e vital. Ao compreendermos suas raízes históricas e seus desafios contemporâneos, nós somos chamados a inovar e a nos dedicar com fervor para que as próximas gerações sejam firmadas na fé, equipadas para viver para Cristo e capazes de impactar o mundo ao seu redor. E assim encerramos a nossa disciplina de educação cristã. Temos ainda um último questionário para responder, o questionário 10, e nossa P2. Não deixem de fazer, não deixem para a última hora, concluam no tempo exato do nosso cronograma, porque logo, logo já estaremos de férias. Todos possam concluir na santa paz de nosso Senhor essa disciplina e também um ano letivo. Que Deus abençoe cada um de vocês, que essas aulas não apenas tenham trazido para vocês o aprendizado, o conhecimento, mas que, de fato, seja o foco de vocês como educadores, que todos aqui que estão se formando, teólogos, estão se formando, alguns para o ministério, são educadores. Então, é que, de fato, seja internalizado, incutido na mente de vocês o papel de vocês como educadores cristãos nesse presente tempo. Que Deus vos abençoe. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.